Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao webinar O Rádio em Minas Gerais. E para dar início ao nosso seminário, eu vou chamar o nosso anfitrião, Luciano Pimenta. Boa tarde, presidente. Nós tivemos um probleminha com a conexão do nosso presidente e ao final da live ele aparece aqui para a gente novamente. Vamos tentar reconectar para vocês. Então, vamos dar o início ao nosso seminário e agora vamos convidar o primeiro palestrante, Fernando Morgado, professor e consultor de rádio e TV. Bem-vindo, Morgado. Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde para que a gente possa compartilhar um pouco desses estudos, que fizemos aqui, no interior de Minas Gerais. Eu vou ter a honra aqui de poder compartilhar com vocês, um compilado. Todo esse estudo já foi disponibilizado na íntegra, e hoje a gente tem aqui a alegria de poder compartilhar com vocês um compilado, uma leitura, e ao final linkar tudo isso com a campanha que a Marina também vai trazer para a gente, ok? Bom, essa pesquisa ela foi realizada, visando entender, o consumo do rádio no interior de Minas Gerais, muito em virtude dos 100 anos do rádio, e eu vou pedir ao time aqui a gentileza de compartilhar os slides para a gente poder trazer para vocês aqui esse material. Bom, o que a gente vai compartilhar nesse relatório, Logo aí já na sequência, só para que vocês já tenham uma dimensão e já se engajem aí com esse conteúdo, a gente parte aqui um pouquinho, sobre o que é a metodologia, como que a gente desenvolveu esse estudo, qual que é o perfil desse ouvinte de rádio, o consumo dele em si, que é a grande cereja do bolo que a gente tem aqui no todo, os hábitos e opiniões desse ouvinte no interior aqui de Minas Gerais, uma boa tendência aqui para ser seguida, em relação ao consumo de podcast e também a publicidade no rádio. Bom, quanto à metodologia, essa foi uma pesquisa quantitativa, a coleta foi 100% face-to-face com as pessoas, num questionário de autodeclaração e com perguntas objetivas, tá? Foram entrevistadas pessoas acima de 12 anos de idade, em todo o interior do estado de Minas Gerais, exceto região metropolitana. Foram 1.500 entrevistas que ocorreram entre 4 a 14 de agosto deste ano, tá? Então, é interessante, vocês terem uma noção disso, por que ela foi feita dessa forma, uma maneira que a amostra se torne representativa, que a gente tenha uma garantia que esses dados possam ser expandidos para todo o universo, tá? E, iniciando aqui, a nossa parte em termos de leitura dos dados, o que é interessante já compartilhar aqui com vocês logo de início, A gente perguntou para o ouvinte de rádio, no interior, o hábito dele de ouvir rádio. A gente descobriu aqui que 3 em cada 4 pessoas afirmaram que ouviram um rádio, mesmo que de vez em quando, nos últimos 3 meses. Isso é um super dado, que a gente vai repassar com vocês aqui hoje, inclusive, trabalhando a forma de abordar isso comercialmente, tá? E, um contexto que a gente tem que levar em conta aqui é que cada vez mais as mídias estão fragmentadas, e o meio continua muito relevante, para que se tenha todo esse tipo de consumo. E logo ali em seguida a gente vê um dado, que é uma alta capacidade de entrega, 56% da população ouviu o rádio em algum momento nas últimas 24 horas. Então, o que é interessante trazer nesse ponto aqui, que em um dia apenas, o rádio ele entrega uma mensagem para mais da metade da população. Ou seja, além de relevante, ele também é muito dinâmico e muito rápido. É algo a ser considerado sempre aí no dia a dia, de todos nós aí, sejam radiodifusores, anunciantes ou agências, dentro do contexto aí do consumo de mídia. Já falando um pouquinho agora de perfil, logo na sequência, eu tenho aqui 3 telas que são tabelas, tá? Mas eu gostaria que vocês não se prendessem, não necessariamente ali nos números como estão, como esse material já foi compartilhado, vocês podem voltar lá depois e olhar com mais calma tudo isso que eu vou dizer aqui para vocês. Mas, basicamente, a gente tem ali 3 linhas, onde a gente tem o total da população, tem o ouvinte, nesses últimos 3 meses, e tem o ouvinte de ontem, que é um ouvinte mais recente. Quando a gente olha para tudo isso, o
que a gente consegue extrair desse tipo de informação aqui quanto a perfil? Né? O rádio, ele está em todas as camadas sociais no interior de Minas Gerais, né? E a gente, né, já chama a atenção aqui para os ouvintes mais recentes, e aqui eu posso chamar eles aqui, né, com uma licença poética do ouvinte um pouquinho mais antenado, né, aquele que está ali com mais recorrência no rádio, e ele ganha um pouquinho mais de destaque na classe AB, tá? Logo na sequência, né, quando a gente fala das idades, a gente tem também, né, o mesmo cenário, né, e a gente percebe aqui que existe um consumo interessante entre aqueles com idade entre 30 e 49 anos, tá? O que é legal frisar aqui para vocês e que a gente vai resgatar isso lá na frente, lá mais para o finalzinho desse meu trecho aqui de apresentação, que tem relação com a parte comercial, tá? Que essas faixas são faixas economicamente ativas, né? Ou seja, existe uma tendência do rádio acima da média da população de consumo, e isso representa o quê? Afinidade. Ou seja, é um público que consome, né? Um público que é economicamente ativo e que também tem essa maior afinidade aqui dentro desse range que a gente está falando. Já na sequência aqui, para finalizar essa parte aqui de perfil, né? Nesse primeiro momento, que quanto mais recente é esse ouvinte, né? Quando eu falo recente, é aquele ouvinte do ontem, aquele que ouviu há menos tempo, né? Ele é um perfil mais ocupado, quando a gente fala aí em termos, né, de ocupação profissional, que mais uma vez reforça aquilo que eu comentei aqui anteriormente, que é o fato de estarem, né, ali pessoas economicamente ativas, com um maior grau de instrução escolar também, e que demandam um conteúdo mais atualizado para o seu dia a dia. E o rádio atende essa demanda. Então, a gente percebe como o rádio permeia por todas as camadas sociais, ou seja, o rádio está ali presente em todo mundo, e a gente ainda consegue perceber alguns destaques aí para poder seguir com a narrativa do meio para o todo. Já em relação aqui ao consumo do rádio, né, a pesquisa, né, trouxe para a gente aqui um olhar muito interessante, tá? Que foi que a gente teve aqui 88% das pessoas, né, que ouvem rádio respondendo que ouvem pelo FM, 15% que ouviram pelo AM ainda e 12% que ouvem pela internet. Tá? Aqui eu faço, né, um paralelo para todos que, né, e chama atenção para quem não lembra, de repente, né, daqueles rádios que a gente tinha outros tipos de ondas tropicais, ondas médias, ondas curtas, etc. Né? E como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia hoje, que a gente fala tanto do digital, fala tanto, né, de novidades, de tecnologia, né? Ou seja, as novas ondas do rádio, né, não são mais apenas pelo dial, né? Não é simplesmente tudo isso que a gente está aqui. Elas ainda estão lá, elas ainda têm toda a força, né? A gente está vendo isso aqui com o FM em torno de 88%, a maior faixa aqui em termos de consumo, né? O AM traz uma leitura interessante para a gente aqui, que mostra como o meio rádio é adaptável, né? E com toda a questão da capilaridade regional, principalmente relacionada a sinal. E a gente tem que lembrar que a gente está falando disso dentro de um contexto onde tem as mudanças de migração, né? Que estão acontecendo e ainda vai permear por meio de toda a estratégia dos radiodifusores daqui em diante, né? E uma coisa que não se pode deixar de falar aqui, que é a internet ou o streaming, né? Já é uma nova onda do rádio, como a gente tinha outras, né? Fazendo essa analogia. Isso já deixou de ser tendência, pessoal. Isso já é um consumo, isso já é uma realidade. Hoje a gente tem no interior de Minas uma faixa percentual aqui de 12% em meio de consumo, tá? Na sequência, né, quando a gente fala aqui em termos de tempo dedicado, né, o quanto que as pessoas permanecem ouvindo rádio, a gente tem aqui, né, um somatório em torno de 40% dos ouvintes que dedicam mais de 2 horas ao dia ouvindo o meio. Então, quando a gente fala do ponto de vista de programação, isso é super interessante, né, chamar a atenção para o quanto o meio é relevante para preencher esse espaço de 40% dentro de um dia a dia, né, com tantos outros formatos de conteúdo, redes sociais, etc. Então, pensem bem, os 40% do dia ali, né, de consumo nisso tudo é interessante. E do ponto de vista comercial, né, que também vai ser explorado pelo Morgado aqui na sequência, a gente tem também, né, uma maior probabilidade de obter frequência. Quando a gente está falando aí com as agências, com os anunciantes, né, por quê? Se o ouvinte está ali disponível e ele demanda ali
né, uma programação está disponível para ouvir, ele também está disponível para ouvir mais spots ao longo dessa programação. Então, é interessante trabalhar, né, esse olhar sobre o quanto o meio continua relevante aí nesse formato. Aqui um dado interessante também, que a gente destacou e optou por trazer aqui para vocês todos hoje, né, que é o ouvinte, o heavy listener, né, o heavy user ali do rádio. E é interessante que quando a gente olha para esse perfil aqui, né, que ouvem mais de 5 dias por semana, aquela pessoa que está ali mesmo, né, é o fominha do rádio, vamos falar assim, né, de uma outra forma também para facilitar esse entendimento. A gente percebe que, na verdade, não é o ouvinte, a gente traz aqui uma leitura interessante que é a ouvinte, né? A gente percebe uma presença muito grande do público feminino, né? Uma maior parcela ali também em relação à classe C e distribuídos em faixas acima de 30 anos de idade e ainda com um certo grau de ocupação. Então é interessante dar um destaque para esse público, porque é um público que é muito ativo dentro do meio e carece aqui, né, de alguma atenção quando forem pensadas estratégias também. Tá? Bom, dando sequência aqui, é interessante também, né, apontar a renovação de público que o rádio consegue, né? Todo mundo sempre ouviu ou em algum momento, né, alguma coisa do tipo jornal em relação ao rádio, rádio em relação à TV, TV em relação à internet, etc. Mas o que a gente traz de fato aqui é o quê? Que de geração em geração o rádio ele acompanha as pessoas e se consolida à medida que elas acumulam mais idade, né? Então, ou seja, ele se torna uma realidade na vida dessas pessoas. E é interessante como que ele ainda tem capacidade de reagir ao ambiente, né? Quando a gente vê que o consumo entre jovens aumentou, né, consideravelmente nos últimos 3 anos. A gente traz ali aquela faixa com destaque ali, né? E um insight que a gente pode trazer aqui do ponto de vista de análise é que isso provavelmente teve alguma relação aí com esse período de isolamento social, onde a gente teve um consumo, né, que atingiu alguns picos, não só para o rádio, mas para outros meios também. Isso acabou impulsionando e o rádio conseguiu responder a tudo isso. Isso é muito positivo. Tá? Bom, quando a gente fala do rádio, né, em todos os lugares e devices, a gente traz aqui uma ideia de quê? Que o rádio ele é super versátil. Então, na tela seguinte aí, a gente já vai perceber o seguinte, que 62%, né, dos ouvintes responderam que ouvem o rádio ainda em casa, né, 20% no trabalho, 18% no carro e 7% no trajeto. Então, é algo que é interessante, eu sempre tive a oportunidade de ouvir de outras pessoas também, né, a ideia de que o rádio é consumido enquanto se pratica outras atividades. Isso se mantém, inclusive, no interior do estado. Então, é legal a gente trazer esse ponto de vista aqui, porque logo na sequência, o que a gente vai ter aqui? Como que né, essa curva de consumo ao longo do dia das pessoas. Então, quando a gente fala aí do ouvinte do interior do estado, né, além do que eu já mencionei, ele se mostra presente em outros momentos do dia a dia. Então, quando a gente pensa no rádio, no consumo de rádio, a gente tem o prime time no período da manhã, né, diferente do que é a TV, e aí a gente traz aqui, né, um consumo relevante, né, ou seja, as pessoas já acordam ali, né, ouvindo rádio, né, enquanto faz as suas atividades domésticas, depois seguidos dos momentos de lazer ao longo do dia, e já seguindo a tendência de consumo do meio, antes de dormir ali também ainda existe um consumo. Ou seja, ele está sempre presente na rotina do mineiro, né? E eu, como mineiro, também fico muito feliz de ter, né, a possibilidade de compartilhar isso com vocês, com esse ponto de vista daqui também. Quando a gente traz também aqui, né, a ideia de formatos, né, de consumo, a gente tem aqui 75% das pessoas que ouviram o rádio pelo rádio comum, né, mas a gente não fica só nisso, apesar de ser a maior parcela de consumo. 21% ouviram aqui pelo celular, né, e aqui a gente está falando de celular por onda, independente de internet. 21% pelo carro e 11% por aplicativo, geralmente o aplicativo proprietário da emissora. Tá? Então é interessante avaliar o quanto, né, existe as possibilidades de ramificação aqui em termos de estratégia.
Agora, na sequência, a gente traz um outro dado que, né, tem a ver, inclusive, com aquelas ondas que eu falei lá atrás, né? Quais as novas ondas do rádio hoje? A gente percebe, né, nesse gráfico, traduzindo ele aqui para todos, né, que o rádio também chega por novos formatos, novas ondas, vamos chamar assim para facilitar esse entendimento, né? É o quê? Redes sociais, YouTube, site ou portal, e vocês vão reparar ali que as barrinhas laranjas, a partir da segunda sequência ali de colunas, a barrinha laranja sempre está acima da verde, que é o quê? É um consumo acima da média da população. Então, ou seja, o meio, ele segue responsivo às tecnologias, ele se movimenta, ele está ali, ele está presente, ele tem presença acima da média do todo. Então, é interessante destacar isso, né? Para quem ainda não tomou alguma iniciativa de, né, investir nesses formatos, é interessante trazer isso também. Agora, um contraponto é justamente a primeira sequência, né, ali, a primeira barra, onde a gente, é o único cenário ali onde a gente tem a barrinha verde, né, acima da laranja. O que isso traz para a gente? Que existe espaço para inovar nessas novas plataformas, porque ali a gente está falando de pessoas que nunca acessaram a plataforma das rádios locais. Então, existe aqui uma chamada, né, uma provocação no sentido, usem, explorem esse espaço, porque existe aqui muita oportunidade e o meio consegue atender a isso, né, a população consegue responder a essas demandas. Entre os conteúdos, né, que são mais consumidos, a gente trouxe aqui uma breve pincelada no material completo, vocês vão encontrar outros detalhes aqui a respeito disso, né? E aí a gente traz aqui um detalhe que chama a atenção, que além de música, né, esportes ou futebol, que são os que estão ali na linha de frente, né, um destaque para o trânsito. Lembram que a gente está falando aqui de uma pesquisa do interior do estado. E por que eu né, quero destacar isso aqui com vocês? É o quanto que o rádio também traz aí, né, a realidade local. Quando a gente faz esses estudos dentro de outras, enfim, realidades como região metropolitana, a gente vê que notícias de trânsito vai lá para cima, mas no interior a gente não tem tanto fluxo de trânsito. Então, como que, né, isso vai lá para o final da lista, ou seja, não é uma prioridade, o rádio ali está muito mais dedicado a outras realidades também. Isso é muito legal. Quando a gente fala de estilo musical, né, em termos de preferência, a gente tem aqui o sertanejo, né, com uma preferência absoluta para o mineiro, né, do interior do estado. A gente tem 7 em cada 10 ouvintes que gostam de ouvir o estilo no rádio. E na sequência, né, já para que todos se acalmem, se antecipem e falem assim, olha, então tudo é sertanejo? Não, gente, não é, tá? Existem, né, entre os gêneros aqui, as preferências, uma situação que nesse gráfico aqui eu chamo a atenção para vocês. A gente tem um ranking geral e aqui a gente só separou entre masculino e feminino, né, entre homens e mulheres, e a gente já vê que já tem diferença logo de cara. Então fica um desafio para as emissoras para quê? Vocês têm, além da capacidade, vocês têm o desafio de mesclar essas preferências musicais e fazer, né, isso acontecer. Então tem espaço para todo mundo, né, apesar da preferência, né, isso muda muito de acordo com o recorte. Então lembra que além do gênero que a gente está tratando aqui nesse slide específico, vocês ainda vão ter aí faixas de idade, tem várias outras preferências, isso está tudo no estudo para vocês, né, recuperarem essas informações e trabalharem isso no dia a dia. Quanto a hábitos e opiniões, a gente tem aqui, né, 89% das pessoas que consideram o rádio importante no seu dia a dia. Então, traduzindo isso como a gente fez lá no início, a gente está falando aqui de 9 em cada 10, né? E aí o rádio, ele faz parte dessa rotina dos mineiros, né? Então, quando a gente, né, desmembra aqui entre os principais motivos pelos quais as pessoas entendem que o rádio é importante, né, a gente confirma o quão versátil que o rádio é. Então, ele pode ser consumido com outras tarefas, além disso, ele é rápido e confiável. Vamos dar uma olhada ali. Quando a gente fala dos top 5 motivos, a gente tem 56%, né, das pessoas que afirmam que o rádio faz companhia enquanto realiza outras atividades, 49% é porque traz notícias de forma rápida, né, outros para entretenimento, como ouvir música. Na sequência, a gente traz aqui informações locais, né, e, por fim, uma fonte de informação confiável. Então, rápido, confiável e versátil. É o que a gente traz aqui, por isso que é um meio, né, importante para o dia a dia das pessoas.
Na sequência, né, a gente teve a oportunidade de perguntar para as pessoas, e aqui a melhor maneira de traduzir isso para todos é quais as palavras que mais definem o meio, né, para o mineiro. Né? E a gente encontra aqui, né, o confiável, o tradicional, o divertido, o companheiro, alguns contrapontos ali em menor proporção, mas é o que mostra que o rádio está, sim, né, dentro da realidade do público do Estado. Na sequência, né, quando a gente fala ainda da questão da confiança, a gente tem aqui um dado muito legal que reforça que 72% das pessoas, né, dentro do nosso recorte, usam o rádio como uma fonte confiável. Então, é um critério bem interessante aqui para avaliar aonde colocar a sua mensagem, aonde trabalhar, e o rádio consegue entregar essa confiança aqui em termos de público. E ainda sobre a opinião, né, sobre o meio e em relação aos ouvintes, o rádio é confiável para notícias e também é confiável para vender, né, isso mesmo. Então, quando, né, a gente traz essa realidade, a gente tem aqui um número, né, acima de 70% das pessoas confiam, né, no que ouvem no rádio, confiam também na divulgação de produtos e serviços, né, nas propagandas que ouvem no rádio, enfim, né, sabe que aquilo que escuta no rádio não é uma fake news, isso falando da sequência que a gente está listado aqui nesse slide, tá, pessoal, sem citar os percentuais, porque, como eu disse, vocês têm acesso ao material posteriormente, e aí vocês podem consultar tudo ali ao detalhe. Mas é interessante que as marcas podem, e ao menos deveriam, usar toda essa credibilidade a seu favor, né? Ou seja, além de informação, o rádio também é uma opção de venda muito interessante. Bom, né, voltando, a gente traz aqui também mais uma forma, né, de trabalhar aí o rádio, né, e de como ele é percebido também pelo ouvinte no interior do estado. 74% das pessoas acreditam que os melhores eventos culturais da cidade, eles são produzidos pelo rádio, né? Então, a gente traz aqui o quê? O rádio na vanguarda dos eventos, né? É uma outra forma de mostrar a versatilidade, de entreter o público. E aqui a gente percebe logo de cara, né? Os mineiros reconhecem isso, né? Um número muito acima do que é feito hoje pela TV, né? Em relação também ao jornal. Agora, quando a gente fala aqui, né, de uma tendência interessante, né, a gente fala sobre consumo de podcast. O podcast, né, na sequência aqui, a gente vai trazer um dado para vocês que 34% declararam ter ouvido o podcast nos últimos 30 dias, né, e 37% entre os ouvintes de rádio. Então, separa a população como um todo e aquele cara que respondeu que ouviu o rádio. Então, entre essas pessoas que ouvem rádio, o consumo de podcast ele está acima dessa média, né, 37 em relação aos 34. O que é interessante a gente trazer para vocês hoje aqui em vistas disso? Como eu disse lá no início, né, que o consumo via internet de streaming já é uma realidade, não é mais uma tendência. Aqui a gente tem uma tendência, mas que provavelmente também é algo que há de se consolidar de alguma forma para muitos veículos. Não significa que é para todos, mas muito possivelmente. E na sequência aqui, quando a gente fala de perfil, eu explico um pouco melhor isso. A gente tem aqui uma faixa bem complementar em termos de idade, né, em termos de consumo. Um público mais jovem, né, mas também que chega para todo mundo. Então, é um complemento àquelas faixas que a gente anotou lá no início da apresentação. Tá? Então, fica aqui uma dica bem interessante para poder trabalhar, né, essa possibilidade de formatos, explorar isso junto das rádios, que as rádios também estejam mais abertas aí a esse tipo de formato. E aqui, só para demonstrar o quanto que isso, né, pode ser interessante, quando a gente fez essa pesquisa lá em agosto, a gente estava aí, né, no pré-primeiro turno, e o assunto mais ouvido em podcast naquele momento era política, né, seguido de música, humor, entrevistas e os outros aqui. Então, a capacidade, né, do áudio, aqui eu já não estou falando só de rádio, mas do áudio, de refletir os temas atuais. Né? Então, ou seja, isso está tudo ligado uma coisa na outra. E quando a gente fala assim, poxa, na minha grade, né, quando a gente fala dos radiodifusores, talvez eu não tenha tanto espaço para poder trabalhar um conteúdo. Poxa, podcast é algo que pode ser explorado, e dentro desse material a gente traz isso. Você traz as preferências de programação e traz aqueles que se destacam em relação ao podcast. É interessante trabalhar isso aí. Também fica aqui uma dica interessante para quem tiver interesse nesse ponto,
esse material acredito que vai responder muito bem aí a essa possibilidade, tá? E caminhando aqui já para o fim, né, falando de publicidade no rádio, a ideia principal aqui é, o mineiro consome publicidade no rádio, né? E como a gente viu aqui nos slides anteriores, o meio vende, né? A gente tem aqui 87% dos ouvintes que lembraram de ter ouvido aí algum formato de comercial de áudio nos últimos 30 dias, né? No último mês. Então, ou seja, praticamente quase, né, todo mundo, aquela capacidade mesmo do rádio, ela se traduz aqui também em termos de publicidade, né? E ali o primeiro dado em termos, né, cada coluna desse slide ali à direita é um formato diferente, ou seja, são várias possibilidades, e a gente destaca ali que 58%, né, se lembram, né, de comerciais de rádio entre os programas e as músicas. O bom e popular spot, né? E além disso, né, toda a questão que eu comentei aqui das várias coluninhas que a gente traz ali, né, são cada um formato diferente, que demonstra a flexibilidade do rádio, né, para que as marcas alcancem os seus públicos, ainda que sejam nichados. O rádio está exposto a isso e já tem essa flexibilidade, né? Então, responde muito bem essas questões. Na sequência, né, a gente fala assim, ó, o meio vende, as pessoas enxergam publicidade, né? E aí, as categorias mais compradas, né, 52% aqui, né, um destaque antes de entrar nas categorias é que 52% dos ouvintes de rádio afirmam ter comprado ou pesquisado algum produto justamente em função daquilo que ouviu no rádio. Então, quando a gente fala ali de produtos, né, eletrodomésticos, seguidos ali de alimentos e bebidas, aparelho celular, eletrônicos, informática, eventos. Então, ou seja, o mineiro ele consome a publicidade no rádio, né? E ele compra em diversas categorias. O rádio faz essa ponte muito bem entre marcas e consumidor. Então, ou seja, ele não é que ele funciona só para um, ele funciona para vários formatos, né? Para vários segmentos. E isso é muito interessante. A gente percebe isso quando a gente pesquisa o interior, né? Onde, né, a gente tem essa questão de penetração dos veículos como um todo também, e consegue ver o quanto que isso traz resultado. Para a gente fechar, né, para que vocês possam levar com vocês aqui só um breve compilado do que a gente tem, né, nesse conjunto, e aí eu dou a sequência ali para o Morgado fazer toda essa defesa, né. Primeiro, né, a gente tem aqui 3 em cada 4, né, dos mineiros do interior ouviram rádio nos últimos dias, então, ou seja, o rádio chega para praticamente todo mundo aqui, quando a gente fala do todo, né. O ouvinte de rádio, ele está representado em todas as camadas sociais, né, ele é um ouvinte, quando a gente fala daquele mais recente, né, que ele está ali com mais uma frequência do ontem, ele é um pouco mais AB, mais ocupado do que o restante da população, é um público economicamente ativo, né, 88% ouvem pelo FM, 15% pelo AM, ainda tem aí toda essa questão da capilaridade do AM, e 12% pela internet, que, como eu disse, não é mais uma tendência, é uma realidade, é uma nova onda que existe do rádio e que está aí para ser explorada, né? O rádio, ele é adaptável, né? E a gente vê isso justamente com essa questão do AM e da internet. 40% dos ouvintes de rádio dedicam mais de 2 horas ao meio, aquela questão também que a gente trouxe em termos de quanto que ele segue, né, sendo uma referência para as pessoas, e 89% dos ouvintes de rádio consideram o meio, né, importante para o seu dia a dia. Então, ou seja, 9 em cada 10 pessoas, né, se a gente quiser fazer um paralelo com aquele primeiro dado que está ali, e chega para mais da metade da população aí também, né, e um dos principais motivos é que enquanto as pessoas realizam atividades aí, a gente tem o rádio como companheiro. Para finalizar, né, os últimos highlights aqui, para compartilhar com vocês, 72% dos ouvintes usam rádio, né, da cidade, aquela rádio local, como referência para se informar com credibilidade. Os ouvintes de rádio consomem mais podcast do que a média do público em geral, ou seja, é uma tendência que, como eu falei, precisa ser, né, merece uma atenção e vale a pena aí o formato de adaptação das emissoras para usar esse formato. E 87%, né, dos ouvintes de rádio lembram ter ouvido algum comercial
né, em algum formato de áudio nos últimos 30 dias, ou seja, publicidade é muito relevante. 52% já compraram aqui já compraram ou pesquisaram em função desses anúncios, né? O meio é sinônimo de credibilidade e 82% dos ouvintes confiam no que ouvem no rádio, né? Para a gente fechar, 66% dos ouvintes sabem que quando ouvem uma informação no rádio, ela não é fake news. E aqui também não é fake news, tudo isso que a gente trouxe para vocês é dado, é verdade, é algo que foi embasado e que a gente tem aí à disposição para poder usar com vocês no dia a dia, tá? Muito obrigado pela oportunidade, né? Espero que tenham gostado do conteúdo. Pessoal, primeiro pedir desculpa pelo nosso erro. A gente conversou agora com o Thiago Pena, profissional de marketing e especialista em comunicação digital. Muito obrigada pela apresentação, Thiago. Agora sim, vamos chamar Fernando Morgado. Olá, minhas amigas, meus amigos da Amirt. É uma honra estar com todos vocês nesse momento que, sem exagero, é um momento histórico para a Radiodifusão de Minas, porque há muitos anos que os profissionais e os radiodifusores sonhavam, desejavam em entregar ainda mais informações para vocês, especialmente agências e anunciantes, a respeito do meio rádio. E, no caso dos radiodifusores, olhando para dentro das emissoras, também é um momento especial, porque isso vai permitir não só o fornecimento de informações relevantes para o mercado, mas também para os próprios profissionais do artístico, de conteúdo, que poderão tomar decisões ainda melhores em cima dessa pesquisa tão bem feita pela Kantar e Pop Media, que o Thiago apresentou muito bem. A minha função aqui, nesse trabalho, é principalmente tornar alguns ou muitos desses dados mais amarrados para que o mercado publicitário possa fazer bom uso deles. Não é? Porque são informações riquíssimas, que se convertem em negócio realmente com muita força. E daí, diante dessa multidão de dados, o que fazer? Por onde começar? Não é? O relatório que a Kantar apresentou é extremamente completo. Mas a gente sabe que, por exemplo, muitos anunciantes, ou mesmo alguns profissionais, não têm o hábito ou o costume de ler o relatório inteiro. Então, um primeiro passo a ser dado é de justamente extrair aqueles primeiros números mais poderosos para que realmente a força do rádio seja traduzida de forma ainda mais eficiente. E é esse o objetivo da defesa comercial que eu vou começar a apresentar para vocês e que desenvolvemos eu, Marina, enfim, todo mundo aqui junto nesse projeto. Mas antes de apresentar o arquivo, me permita só fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, esse material ele serve tanto para as emissoras quanto para as pessoas envolvidas no planejamento de campanhas, seja elas, essas pessoas profissionais de agência ou mesmo de anunciantes. Porque esse era um gargalo histórico que a gente tinha no setor. Não é? Poxa, a gente sabe que o rádio é tão forte no interior, especialmente em Minas Gerais. Não é? Eu costumo dizer que Minas é um país e com tantas regiões, o rádio, é evidente que o rádio é muito consumido, mas cadê aquele número que traduz esse consumo? Bom, agora tem. Então dá para usar esse dado com eficiência, com tranquilidade, tanto pelas emissoras quanto pelas agências e pelos anunciantes. Outra coisa fundamental com relação a esse material que a gente vai apresentar é a objetividade dele. Nós sabemos também que muita gente não tem, como eu disse, o hábito de ler longos relatórios. Então, para que o cliente não perca tempo, para que o anunciante não perca tempo, a apresentação que a gente vai mostrar tem 19 slides, contando com capa, último slide, e muitos dos slides têm apenas um dado, que é o número de impacto. Por exemplo, um dado maravilhoso que o Thiago apresentou, né, de 89%, esse dado merece destaque total. Então o slide vai estar sozinho, aquele número. Outros vão aparecer em conjunto, mas sempre buscando revelar a força dessa informação. Outra coisa que eu gostaria de salientar. A pesquisa é imensa. Ela traz muitas informações interessantes, tanto para uso comercial quanto para uso artístico. Isso inclui, por exemplo, alguns dados, né, no final da apresentação o Thiago mostrou, a respeito de tipos de conteúdo mais interessantes, formatos especiais, como, por exemplo, podcast. E a defesa, que eu vou mostrar daqui a pouco, ela não entra nesse mérito. Daí, especialmente o radiodifusor pode se perguntar,
Assim, poxa, mas eu, por exemplo, faço uma rádio musical, por que eu não posso... Né? Por que o arquivo não veio com uma parte específica sobre rádio musical? E daí eu respondo, esse arquivo que nós estamos apresentando agora, ele pode ser enriquecido por vocês mais à frente, não tem problema nenhum. Mas como esse material de agora, ele leva a assinatura da AMIRT, a associação não poderia, por representar todas as rádios, entrar no mérito de um tipo de conteúdo ser melhor do que o outro. Agora, é claro, nada impede que depois, conforme os dados forem sendo liberados, vocês enriqueçam essa apresentação com os dados que forem mais convenientes para vocês, não tem problema. Mas nesse arquivo específico, nós não entramos nesse mérito. Nós entramos no mérito da defesa do rádio, do meio rádio, da força do rádio no interior de Minas Gerais. Que eu repito, sempre existiu, sempre foi evidente, sempre foi claro. Só que agora tem número pedindo isso. Isso é realmente histórico, porque poucos estados brasileiros têm esse tipo de investimento. Então aqui eu, como carioca, não é? Eu estou numa exceção aqui no time que compõe essa live. Eu, como uma pessoa de fora, eu tenho que bater palma, realmente, para esse investimento de Minas Gerais, porque realmente é um momento histórico e muito importante para a profissionalização cada vez maior do setor. Bom, ditas essas palavras, gostaria de pedir a gentileza aos colegas que coloquem os slides, por favor, na tela. Muito bem. O arquivo, ele é todo customizável. Então, vocês vão perceber que o arquivo ele tem alguns quadrados. Vocês estão vendo aí, por exemplo, espaço para emissora inserir sua marca. Então, digamos, a rádio da cidade tal recebe o arquivo, vai usar como defesa. Então, é um espaço ali, a emissora vai apagar esse quadrado, vai colocar sua marca, e daí o material vira automaticamente uma defesa comercial da própria emissora. Então, ele é totalmente customizável. Ele não vai só como um relatório da AMIRT, ele vai como um relatório, uma defesa da rádio. Daí, por gentileza, pode seguir. Tem esse slide introdutório com um texto que reforça a importância da pesquisa, inclusive em termos históricos, para o mercado do interior de Minas Gerais. Reforça também a credibilidade e a experiência da Cantar Ibope Mídia, que foi responsável pela pesquisa, e sublinha o fato de que se trata de uma comprovação do quanto o rádio gera negócio para quem investe nele. Daí o próximo slide, o slide 3, você já tem uma amostra de qual é o tom do negócio. Imagina um contato comercial quando tiver com o anunciante, com a agência. Sabe que as reuniões às vezes não têm muito tempo? Então, não tem problema. Com um slide, já bate lá. O primeiro, 89% consideram rádio importante no seu dia a dia. Então, com esse primeiro dado, você já começa a desconstruir, inclusive, qualquer questão de preconceito ou visão deturpada que exista com relação ao rádio, como um meio envelhecido, que não tem a força de antes. Isso não é verdade. E esse primeiro dado já ali, de impacto, já ajuda a vender. Próximo slide vai na mesma toada. Pode seguir, por favor? Olha lá, 72% usam o rádio como referência para se informar com credibilidade. Percebam que o discurso comercial, a defesa, ela vai numa espécie de funil. A gente sempre organiza os dados dos números maiores para os números menores. Então veja que vai do 89, depois vai para o 72. E também essa organização de funil do argumento de venda, ela também se desdobra no próprio roteiro da apresentação. Podem olhar aí que a gente está falando sobre um dado de consumo geral. Né? A confiança, a credibilidade. Depois a gente vai entrando em assuntos mais específicos, até chegar no dado específico da rádio que está fazendo uso desse material. Então, guardem isso na cabeça também. É um funil. A gente começa mais geral e vai terminando no mais específico. Pode seguir, por favor? Aqui a gente tem um pouco mais de dados, porque todos eles dialogam entre si. Então, tem a questão da confiança, desdobrada de várias maneiras. Então, é a confiança no rádio, é a confiança na divulgação pelos locutores. Então, esse argumento aqui é fantástico para a venda de testemunhal, que é um ativo muito importante das rádios. A gente sabe que o spot ele é muito importante, né? Para a rádio é onde ele tira a margem de lucro maior. Mas o testemunhal ele é fundamental porque destaca a marca do anunciante. Então, esse argumento aí dos 71% é ótimo. Confio nas propagandas que eu ouço no rádio. Então, aqui é bom também, porque a gente tem a credibilidade do rádio e a credibilidade da publicidade no rádio.
A credibilidade da informação, no caso das fake news, isso vale para todas, inclusive até para as rádios prioritariamente musicais, porque todas são obrigadas a ter carga jornalística, não tem jeito. E a questão da primazia do rádio, né? O primeiro lugar onde procura informação é o rádio, 44%, dialoga com os outros dados. Por favor, o próximo. Mais dados chamativos. Então, vejam de novo, a gente estrutura aqui esse funil. Dado maior no começo, o dado menor no segundo. Dado menor que, no caso, não é tão menor assim, né? Um dado também chamativo de 52% que compraram ou pesquisaram algum produto em função do anúncio que ouviu no rádio. Então, percebam que também, aqui nesse material, a gente entremeia as coisas. Credibilidade é um assunto que vai de ponta a ponta da defesa. Só que a força de venda, ela está misturada. A gente está juntando os dois. A gente quer associar os dois. Porque é óbvio, a pessoa compra depois de ter ouvido no rádio porque acredita no rádio. Então, credibilidade e conversão caminham juntas. Essa é uma base dessa apresentação. Pode seguir, por favor? Esse dado que é um dado inédito. É um dado fantástico. De eventos. Então, a gente coloca aqui também. E daí fica a sugestão, especialmente para as emissoras. Dependendo do tipo de cliente que você vai conversar, se é um cliente que vai comprar, por exemplo, uma presença, né, em mídia num evento, você pode jogar esse slide para frente, por exemplo. Nada impede. Nada impede. Você pode fazer um ajuste fino, mas fino, dentro dessa defesa. O próximo slide, por favor. Outros números. Aqui, em termos percentuais, podem parecer números menores que os anteriores, mas são números igualmente relevantes. Mas para que não haja nenhum tipo de dispersão e nem de dúvida se é bom ou se é ruim, não tem problema. Esses dados todos são apresentados em conjunto no mesmo slide. Então impacto, 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 impacto para quem está assistindo. Então, 3 em cada 4 ouviram nos últimos 3 meses, 2 em cada 3, 56% ou mais da metade. 45% ou quase a metade. É a forma como a gente estruturou essa defesa para realmente deixar quem está assistindo meio que sem fôlego. Pode seguir, por favor. A partir daqui, a apresentação entra no segundo momento, que é o momento do perfil. Daí a gente não está falando só do volumão, da quantidade de gente impactada, da quantidade de gente que confia, ou da parcela da população. Aqui a gente entra justamente em quem está junto com o rádio. Então, esse slide resume bem, e é exatamente o slide apresentado pela Canta. Pode seguir, por favor? Aqui a gente dá uma nova leitura para a informação, que é uma das mais relevantes em termos de renovação e fidelização da audiência do Rádio de Minas, que é fantástico esse dado também, que contrapõe a ideia de que o rádio tem um público envelhecido ou um público em fuga. Muito pelo contrário. Então, a gente, tudo de dado, de mais importante, que acaba com esse mito, foi jogado nesse slide. Pode seguir? Aqui a gente reúne nesse slide já uma parte de plataformas onde se escuta rádio. Então, a gente entra no campo da tecnologia e do comportamento dentro de tecnologia relacionado com isso. Então, vejam que, de novo, a estrutura do funil. Tratamos de dados mais gerais, quantos ouvem, qual parcela da população ouve, depois quem, e agora como. Aí pode seguir. De novo, como. Então, falando do rádio comum, do aplicativo, do celular, do rádio do carro. Vou repetir. A gente começa com, né, o quanto, depois o quem, depois o como. Seguir, por favor. Daí agora o desdobramento para a parte do digital, que é um dado especialmente interessante, e daí vai o recado para as emissoras, quando forem vender, por exemplo, pacotes integrados, ou mesmo soluções de mídia inteiramente digitais, que daqui a gente coloca essa força, né, de que mais de 1/3 acompanha as redes sociais das rádios. Então a gente sabe que tem muito pacote que é comercializado pelas emissoras, então vem spot, testemunhal e post no Instagram. Esse tipo de dado ajuda a vender.
O YouTube, então, nem se fala, o site, enfim. E pode seguir, por favor. Dentro da ideia do como, além da questão tecnológica e da interação com as várias plataformas, a gente fala também da rotina. Então, onde entra na rotina o rádio? Isso também é um argumento que ajuda, especialmente dependendo do tipo de programa que você vai vender ou do produto que você vai vender, se for o caso, por exemplo, de uma mídia determinada, né, de um horário, de uma venda de horário determinado. A gente sabe que o rotativo ele tem uma preponderância nas negociações, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que o horário da manhã e o horário da tarde são muito fortes, e daí você tem argumentos como, por exemplo, 24% ouvem rádio logo após acordar, as atividades domésticas, enfim, são números que comprovam também, tem solução também para argumentação na venda de horário determinado. Pode seguir, por favor? E para encerrar, é a parte final da defesa. Vejam que no primeiro slide tinha a marca da Mirt, tinha o título e tinha um espaço para a emissora inserir sua marca. Durante a apresentação, tem também espaço para a emissora inserir a marca dela. Só que não é só inserir marca que vai fazer essa apresentação ter a cara da sua rádio. É preciso que você coloque também os dados fundamentais para que a agência ou anunciante tomem decisão e conheçam melhor o produto que você está vendendo. Então, nessa parte final, a gente deixou alguns slides com espaço reservado para determinadas coisas. Esse primeiro slide, ele envolve potencial de consumidores e cobertura geográfica. O que é isso que eu quis dizer? É o momento de você colocar a lista de cidades cobertas pela rádio, a população. Esse dado é muito importante, especialmente para quem vai anunciar e não conhece sua região. Às vezes é uma marca nacional ou uma marca estadual e você assim, não, eu quero fazer uma ação na região tal. Então, por esse dado, eu consigo saber se é a rádio que tem a melhor cobertura, se é a rádio que chega mais longe, se é a rádio que vai melhor. Se for possível, além do dado da população, incluir IPC, fica melhor ainda. Que aí, né, o índice potencial de consumo, aí fica perfeito. Mas, como é um dado pago, talvez algumas rádios não assinem. Então, não tem problema. Com dado de população, já dá para fazer um bom material. Pode seguir, por favor? O slide seguinte é a grade de programação. E aqui eu faço uma sinalização especial às emissoras. Né, eu já vi, não em Minas Gerais, mas em outros estados, algumas rádios que, por incrível que pareça, não se atentam na parte da colocação da grade. Ou colocam a grade incompleta, ou colocam só alguns programas, ou não colocam, às vezes, o nome do programa, colocam um tipo de conteúdo. 6 da manhã, jornalismo. Não. Recomendo fortemente que seja colocada a grade de programação. Toda. Se existe algum produto que, eventualmente, não queira ser colocado, talvez seja o caso de revisar o produto em si, e não a grade que está sendo colocada. Então, é muito importante que se coloque a grade inteira, até, e principalmente, para aquele anunciante que não conhece bem a rádio, saber de que rádio se trata. Próximo slide. E, por fim, a tabela de preços. Por fim, não. Penúltimo slide. A tabela de preços. E daí é como a rádio trabalha. Se é por faixa horária, se tem faixa horária, tem o rotativo, se tem determinado. Também os outros formatos, né? Quanto custa testemunhal, se tem cachê, como é que é a negociação. Colocar isso tudo de forma sintetizada. Agora, naturalmente, é o seguinte. Esse espaço pode estar pequeno para mim, não tem problema. Abre um novo slide, coloca, enfim, tudo bem. É só uma marcação para lembrar de que é importante colocar essa tabela. Próximo slide, por favor. E, por fim, observações. Algumas rádios não colocam isso e eu considero muito importante. Porque, às vezes, a proposta, a defesa, né, como a gente chama defesa, mas é uma proposta comercial, ela funciona quase que como um pré-contrato. Então, tem algumas condições que são muito importantes. Por exemplo, qual o formato de mídia que você deseja que o anunciante te mande? Ou vai ser produzido na rádio, o spot, em que condições? Não é? Quais são os prazos? Todos os prazos envolvidos na negociação, questões de propriedade intelectual, confidencialidade,
Daí o radiodifusor que está me ouvindo pode perguntar, mas eu não tenho esses textos, de onde é que eu posso tirá-los? Bom, eu sugiro uma pesquisa de defesas comerciais feitas por outras rádios que podem fornecer essas referências, e quanto mais completo, melhor, porque mais protegida fica a relação entre a emissora, a agência ou o anunciante, né? A agência, caso exista, a relação, senão o anunciante. E com isso, pessoal, nós encerramos. Repito, essa pesquisa é muito valiosa. É uma pesquisa histórica. O volume de dados disponível é muito grande. Quando a Kantar apresentou para a gente a primeira vez, eu disse assim, olha, com esses dados aqui, é para ir para a rua e sair vendendo e está feito. Mas é muito importante que esses dados sejam utilizados com inteligência, construindo uma narrativa lógica, de forma que o anunciante ele entenda o valor de tudo isso. E, principalmente, que não seja chato, que seja uma coisa realmente objetiva, clara, e que ele perceba todo o potencial que o rádio tem e que o rádio mineiro tem. Porque essa defesa, esse dado, só vocês vão ter. Só o interior de Minas Gerais terá para usar. Então, é de um valor realmente inestimável. E essa apresentação é um primeiro passo para a aplicação prática desses dados para que seja feito o negócio. Sei também que muitas das vendas, muitas vezes, especialmente no interior, são feitas por meio de relacionamento, é o que a gente brinca da venda cardíaca, mas agora essa venda cardíaca vai ganhar o dado técnico. Então, o potencial de geração de novos negócios e de fortalecimento dos negócios que já existem, esse potencial é realmente imenso e a gente acredita que com essa apresentação a gente tem o primeiro passo que vai ser com certeza enriquecido com os outros dados da pesquisa que serão transmitidos em momento oportuno e também com a campanha que a Marina vai apresentar agora, que aí então amarra tudo. Então, mais uma vez, quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite para participar desse momento e desse processo de trabalho e me coloco à disposição sempre da Radiodifusão de Minas. Obrigado, boa tarde. Obrigada, Morgado. E para você que está acompanhando o nosso webinar, ficou com alguma dúvida, gostaria de fazer uma pergunta, envie uma mensagem no nosso WhatsApp 31 98814 3331, que ao final a gente vai responder todas as perguntas. Lembrando também que todo esse material que foi apresentado será disponibilizado ao final também do nosso webinar. Para dar sequência à nossa live, vamos chamar então a Marina Alves, jornalista e especialista em marketing estratégico. Boa tarde, Marina, bem-vinda. Oi, gente, boa tarde, prazer estar aqui. É uma felicidade para mim, enquanto radiodifusora e profissional de marketing, a gente está trabalhando em cima de dados tão importantes para a radiodifusão mineira. Assim como o Thiago e o Morgado, eu compartilho muito dessa felicidade e desses dados inéditos, né, dessa iniciativa da AMIT, que é tão valorosa, principalmente para quem faz rádio no interior de Minas, né? Nós nos sentimos muito bem impactados e acho que esses dados vêm confirmar, né, para quem está aí assistindo com a gente, vão dar a mesma sensação que deu para a gente desde o início desse trabalho, de que a gente está recebendo a validação que a gente precisa, né, para potencializar o negócio de rádio, que já é uma força muito grande, tem uma característica muito mineira, né, a gente tem alguns dados muito nossos, assim, que a gente consegue identificar os comportamentos, mas hoje a gente tem métricas, e desde agosto, né, quando começou essa pesquisa, desde que foi apresentado para a gente, além da euforia com os dados, né, acho que a gente fica muito honrado em compartilhar, fica querendo falar sobre tudo, mas é importantíssimo ter essa curadoria com os dados, porque são muitos dados, são muitas óticas, são muitas possibilidades de utilização desses dados. Elas vêm fornecer, né, essa pesquisa ela vem fornecer para a gente coisas que alguns insights que valem a pena ser analisados da ótica artística, da ótica comercial, da ótica de mercado mesmo, de rádio, e por isso a gente tem trabalhado, né,
há muito tempo já a gente está planejando esses eventos, a gente está planejando uma série de coisas que vão fazer com que a gente trabalhe essa pesquisa da melhor maneira possível. São muitas coisas, são muitas informações que a gente pode abordar. Então, o intuito de tudo isso que tem sido feito, né, de todo esse trabalho que a gente já vem fazendo há alguns meses, e a gente vem concretizando essa primeira parte agora, é justamente de tratá-los com o maior carinho possível, tratar da melhor maneira, para que todo mundo seja beneficiado da maneira que a gente acreditou que seria. Então, assim, a gente recebeu muitas boas notícias, né, todas ali num primeiro momento, mas a gente quer apurar e quer trabalhar da melhor maneira. Pensando nisso, a gente reuniu vocês todos aqui para apresentar mesmo os números oficiais, para apresentar toda a estratégia que a gente vem tendo em cima desses dados, né, da pesquisa da Kantar, e tudo que a gente vem trabalhando no sentido de todo mundo falar a mesma língua. E a gente está aqui hoje justamente para isso, né, para que seja apresentado tudo para vocês e para que vocês usem de uma maneira que seja dinâmica, de uma maneira que seja proveitosa para todos. Então, antes de apresentar todos esses dados, a gente teve o cuidado de analisá-los, de separá-los, de filtrá-los, de maneira que tudo esteja pronto e que seja fácil de ser compartilhado, e que as boas notícias elas sejam sempre muito bem espalhadas. Então, a gente tem aí um conteúdo baseado nessa pesquisa que vai levar 1 ano de campanha, 1 ano de trabalho, e a gente está muito otimista no conteúdo, né, e como a gente vai espalhar esse conteúdo. Então, a gente quer aqui afinar mesmo, alinhar o discurso, e a gente tem o intuito de oferecer para vocês, assim, todos os materiais possíveis, da melhor maneira possível, adaptado para a realidade de cada um. A gente sabe que a gente tem mídias aqui, a gente tem clientes, né, a gente tem profissionais de marketing, então, aqui, que vão fazer a defesa do meio rádio em algum momento. Então, isso é importantíssimo mesmo. E a gente sabe do volume de informação hoje que é muito grande, né? Então, a gente tem que trabalhar ele da melhor maneira possível. Então, pensando nisso, a MIT, ela começou um trabalho, né? A gente está desenvolvendo esse trabalho já há um tempo. E a primeira parte dele são alguns materiais que vão ser compartilhados com os radiodifusores, os afiliados à MIT, e online também, eles estão sendo já disponibilizados para todos vocês. Vocês vão ter acesso aí a um drive que tem todas as informações, tem tudo pronto para vocês compartilharem, mas eu vou apresentar para vocês, eu vou pedir para colocar na tela aí, para a gente ver alguns materiais, e aí eu vou explicar para vocês que a gente fez eles em 3 formatos. A gente tem um material mais reduzido, com alguns insights, né, e ele vai num formato folder, então ele é feito para ser distribuído em alto alcance mesmo, ele é um material que funciona melhor impresso, esse material pequeno. Então, assim, na verdade, ele é feito para ser distribuído mesmo em eventos, em encontros comerciais, em oportunidades em que muitas pessoas estejam presentes e façam uso de algum material mais reduzido, e com alguns números assim mais em destaque, e aí a gente deixa um espaço para que você coloque também a identificação da sua rádio, pode ser um carimbo, pode ser uma assinatura com telefone, com rede social, com e-mail, então alguma coisa que faça sentido ali para você acrescentar, né? O Morgado falou muito disso, e a gente precisa mesmo dar a nossa cara, porque estamos falando de rádio no interior, então você que é radiodifusor, inclua a sua marca, você faz parte disso, o consumo de rádio, ali ele passa por você naquele momento, então é importante que você inclua sempre a sua marca. Então, esses materiais que a gente vai disponibilizar também, né, esses 3 folders, eles estão sempre com um espacinho ali para você colocar, que seja o seu número de telefone, do seu contato comercial, que seja ali um contato mais próximo de alguém que vai fechar uma mídia, né? Então, isso é importante para que a gente tenha também inclusive, ele vai impresso, né? Caso seja alguma emissora de rádio, caso algum de vocês necessite de fazer mais impressão desse material, ele já está no formato para impressão também. E aí, passando o slide aí, vocês vão ver um pouquinho desse material. Algumas pessoas já tiveram acesso a ele. Eu não sei se ele está agora ele está na tela aí. Bom, esse número, esse folder, ele digitalmente ele parece um pouco confuso, mas porque ele tem 2 dobras, né? Então, como eu disse, ele funciona melhor no impresso, mas ele tem todos esses dados que o Thiago e o Morgado falaram.
aqui bem resumidos e de forma mais um pouco visual, mas com um pouco de texto para dar aquela defesa, né? E aí a gente tem alguns outros materiais que tem isso de forma mais condensada. Esses vão ser impressos também, mas em outros formatos. Pode passar, por favor, pessoal? O material médio, ele tem um pouco mais de informação. Enquanto o pessoal faz a substituição do material aí, eu queria ressaltar que todos esses materiais, incluindo o slide do Morgado, né, que vai para vocês editável, quanto a essas campanhas que vão de formato impresso e vão em formato fechado. Esse material ele não tem edição, ao contrário do slide do Morgado, porque ele é feito só para distribuição. Eles têm base em 3 pilares da pesquisa. Um é a confiabilidade e a credibilidade. O outro é a adaptabilidade para os formatos, né, o digital, multiplataforma. E outro, a parte da autoridade regional, a parte do alcance regional, né? Então, assim, a gente sabe que isso é muito importante para uma pesquisa, inclusive, que se trata do interior. Então, todos eles seguem a mesma linha de raciocínio. Por que eles são em 3 formatos diferentes? Porque a gente sabe que são abordagens diferentes. Como o folder pequeno, ele tem essa disponibilidade para entrega de mais pessoas, ele é para mais volume, ele é para informação mais concentrada. Aqui na tela a gente tem o material médio, ele é um formato de meio A4, e ele tem um pouco mais de páginas, e aí ele traz um pouco mais de texto, como vocês estão vendo aí. A gente tem as características, né, inovação, adaptabilidade. A gente trouxe também, a gente adaptou essa nuvem de palavras que aparece na pesquisa da Canta, com os adjetivos do rádio, né, uma coisa muito importante para branding. Então, na hora de definir o rádio, né, a gente deixa que o consumidor ele defina, ele valide as palavras que a gente acredita, né, que ele tenha. Então, a gente trouxe um pouco dessa nuvem de palavras aí, somada aos dados. Vocês vão ver que alguns dados eles vão se repetir, mas porque eles precisam dessa repetição, eles precisam martelar na cabeça da gente. A gente que já está trabalhando há um tempo, a gente já está com todos eles na cabeça. Mas o nosso trabalho é justamente para que todos saibam, principalmente os dados mais relevantes, e que eles voltem à nossa mente, né? A gente que é uma mídia de lembrança, né? Uma mídia de repetição, a gente trabalha nessa mesma estratégia. Seguindo aí com o material, a gente tem alguns outros números, nenhum aqui vai ser novidade, tá, gente? Assim, a abordagem aqui ela é bem próxima do que vocês já viram. Eu vou pedir o pessoal para ir passando, né, os slides aqui, mas não tem nenhum dado que a gente precise aprofundar aqui, é mais uma exibição mesmo do material, que a gente tem as diversas formas. Aqui a parte dos resultados e das marcas, que é uma questão comercial importante, mas de forma mais resumida, porém mais visual do que o material menor. Então, ele já serve para ser compartilhado em smartphone, né, em computador. Então, ele digitalmente ele funciona um pouco melhor. Mas pensando também nessas apresentações online, reuniões online, que são uma realidade hoje, né? Importante, eu vi a tela e lembrei de falar com vocês. Todo o material nosso tem um QR Code, que ele vai para uma seção do portal Amirt, que tem todos esses conteúdos institucionais de rádio também, vai ser sempre alimentado ao longo desse período de campanha ativa, tá? Mas, voltando ao assunto, a gente tem um material um pouco maior ainda, e ele foi feito pensando também nesse contexto de reuniões online, né, de apresentações digitais, e ele também vai ser impresso, assim como os outros dois, mas é um material um pouco maior e um pouco mais visual digitalmente, então. Ele também tem todas as informações, algumas informações aqui são mais trabalhadas, né, aqui a gente tem um texto que tem um detalhamento maior das informações, mas a gente tem também nos próximos slides, né, um formato bem próximo do slide do Morgado, porém ele tem uma abordagem menos comercial e que tem um destaque também para o conteúdo, né? E aí, à medida que os slides forem avançando, vocês vão ver, não tem coisas muito diferentes, mas a gente sabe que em planejamentos, em defesas, muitas vezes a gente precisa de material institucional que seja mais completo, né, e até para apresentações como estão sendo feitas agora. Então, esse está mais um formato em que a gente pensou sobre isso. Aqui também a gente tem o cruzamento dos dados com a pesquisa Insight Rádio, que é feita pela Kantar também, que dá um contexto nacional do consumo de rádio. Então, aqui a gente ainda acrescentou esses dados e é bem interessante a gente ver
que a maioria ali segue a mesma linha, mas tem os recortes regionais, que é o diferencial da nossa pesquisa, né? Então, aí vocês vão ter esse material. Eu vou pedir para ir passando os slides, mas vou contando para vocês que ele vai estar disponível a partir de agora. Vai estar disponível também fisicamente, né? A gente tem algumas cópias sendo distribuídas aí para que vocês tenham esse acesso físico. A gente sabe que é importante também. E para além disso, né, a gente sabe que esse é um material que vai ser trabalhado comercialmente, que vai ser trabalhado para fortalecimento de marca perante ao comercial, né, das emissoras. A gente vai trabalhar também a campanha que vai, né, a gente sugere que ela seja veiculada nas emissoras de rádio, nas redes sociais e nas plataformas que envolvem as emissoras de rádio. Eu vou pedir o pessoal para veicular uma das peças da campanha. Aí vocês ainda estão vendo o slide, mas eu vou dar uma adiantadinha aqui para que vocês vejam o material, né, que é o que o Luciano mencionou mais cedo, que é a campanha O Rádio Tá On. Então, a gente pegou esses insights e a gente começou uma campanha de fortalecimento com spots, com VTs e com peças para as redes sociais que vão ser veiculadas, vão ser disponibilizadas, né, para veiculação. Então, a gente vai exibir um filme aí que está no formato de spot também, né? Mas lembrando que todo esse material vai estar disponível para download, e ele tem algumas diferenças, né? Tem alguns modelos para que vocês escolham qual se encaixa melhor na programação de vocês. Vou pedir o pessoal para passar o VT e para ficar de exemplo aí para a gente apresentar para vocês. Disseram que o rádio seria engolido pela TV, que seria atropelada pela internet, que o jornalismo seria abocanhado pelas redes sociais e que tudo viraria algoritmo. Não é bem assim, porque comunicação é conteúdo que se faz com credibilidade e profissionalismo. Para quem diz que rádio e TV estão off, a TV e o rádio estão on, cada vez mais conectados com o que acontece no mundo, e o jornalismo cada vez mais relevante em tempos de fake news, porque a evolução não para. A Mirte Rádio e TV, on em todas as plataformas. Pessoal, esse é um dos vídeos, né? Eu não vou passar todos, porque todos têm uma abordagem muito próxima, mas a ideia é essa, assim, trabalhar o formato, alguns dos pilares dessa campanha que a gente está trabalhando, né? Que é o aspecto multiplataforma, que é a modernidade no rádio, né? E que essa característica dinâmica. Então, todas as peças têm esse conceito, né? Inclusive, a gente tem os cards de redes sociais que podem ser utilizados, né? Em formato feed, formato stories. Eu vou apresentar alguns para vocês aqui. E aí, cada um vai com uma característica. São peças bem coloridas, bem alegres, bem modernas, sabe? Olha só, por exemplo, a responsabilidade, a transformação, a credibilidade do rádio, o aprendizado. Todas essas palavras, todos esses adjetivos, a gente utilizou nesses cards de rede social. Então, vocês podem utilizar, ele tem a marca da Amit, vocês fiquem à vontade também, caso queiram incluir a logo de vocês. É um material para ser amplamente divulgado, né? Um material para que tenha esse padrão e que converse com essa campanha. Então, aí, à medida que a gente for fazendo as campanhas de endomarketing, né, com os radiodifusores, as campanhas de conscientização de mídias, de agências, de anunciantes, né, as defesas comerciais, ao mesmo tempo é importante que a gente tenha uma campanha feita para vocês trabalharem com os veículos também, para vocês terem uma campanha no ar. E aí a ideia é que a gente trabalhe esse próximo ano, né, essa entrada de 2023, trabalhando todos esses dados, né, a gente tem um pontapé inicial com essa campanha, mas ao longo do próximo ano a gente vai trabalhar alguns outros aspectos, alguns outros recortes da pesquisa, e a gente conta aí com a participação de vocês, né, a gente conta com o engajamento de vocês, para que todos nós falemos a mesma língua, para que todos nós trabalhemos essas informações da melhor maneira possível. A MIRT vai continuar divulgando os conteúdos, né, vai continuar ampliando esses números da pesquisa, e a gente vai agir como divulgadores oficiais dessa pesquisa. Então, a gente pede que seja muito utilizado mesmo. E aí eu queria já agradecer, né, a vocês pelo tempo dispensado. Eu gostaria de agradecer também ao Morgado, ao Thiago, a todo o pessoal da MIRT,
Foi um trabalho muito grande que foi feito, assim, e ele vai começar a render frutos a partir de agora. Então, a gente está muito empolgado com esses dados e a gente está ainda mais empolgado com a resposta de todos e da conversão disso em um rádio que seja cada vez mais moderno, mais dinâmico e que reforce todas essas características, né? Que a gente já sabia, mas a gente não tinha uma fonte oficial para comprovar e hoje a gente tem. Então, a partir de agora, a gente começa a trabalhar isso de maneira mais consistente. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigada, e a gente se vê nesses próximos passos dessas campanhas por aí. Obrigada, Marina. Chegamos à reta final do nosso webinar. Todo esse material que foi apresentado aqui, você pode acessar e baixar no QR Code que está aparecendo agora na tela. E o nosso presidente, como tivemos uma falha na conexão, ele não quis deixar de participar, deixou um videozinho gravado da fala que ele separou especialmente para vocês. E a gente vai rodar aí agora o nosso vídeo do nosso presidente Luciano Pimenta. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com muita honra que a Mirt apresenta a vocês a primeira pesquisa inédita e exclusiva da Cantar Ibope sobre o consumo de rádios no interior de Minas Gerais. Essa webinar, que é mais uma ação da celebração dos 100 anos do rádio no Brasil, tem o objetivo de concretizar a importância do veículo no nosso estado e também mostrar o desempenho em diversos setores, além de indicar o perfil de cada ouvinte. Hoje também lançamos a campanha Rádio On, de valorização do rádio e da TV, que está sendo disponibilizada para exibição em todas as plataformas utilizadas pelas rádios e TVs afiliadas da Amirt. Aproveito a oportunidade para convidar a todos os radiodifusores para a próxima webinar, que será sobre o tema da elaboração de projetos culturais para o fortalecimento da economia criativa e será realizado no dia 19 de dezembro, às 16 horas, com a presença do subsecretário de Cultura, Igor Arce, e o diretor de Economia Criativa, José Oliveira Júnior. Não perca essa oportunidade de participar e aprender como qualificar a sua rádio ou TV para ser contemplada com os projetos das leis de incentivo à cultura, gerenciados pela Secretaria de Cultura de Minas Gerais, as leis Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo. Por hora, agradeço a participação de nossos palestrantes, Fernando Morgado, Tiago Pena e Marina Alves, e de todos aqui presentes. Uma ótima webinar, um ótimo seminário e um abraço a todos. Então, essa foi a fala do presidente Luciano Pimenta, já que ele não conseguiu fazê-la ao vivo devido aos problemas com a conexão com a internet, mas ele não quis deixar de participar e gravou esse vídeo aí especial para vocês. Bom, lembrando mais uma vez que o QR Code que está aparecendo aí na tela é para baixar o material que foi apresentado aqui no webinar. Você pode acessar, fazer o download de todo o material. Vai aparecer na tela? Apareceu. Então, entre, acesse, baixe. Lembrando também que o webinar vai ficar disponível no canal do Portal Amirt no YouTube para ser revisto aí, para quem ficou com dúvida, para quem quer lembrar, né, tudo que foi passado aí. E eu quero então agradecer a participação dos nossos palestrantes, Fernando Morgado, Marina Alves, Tiago Pena, por ter separado esse tempinho para conversar com a gente, para conversar com vocês, explicar essa pesquisa que é tão importante para o rádio. E vamos finalizando aqui o nosso webinar, o Rádio em Minas Gerais. Uma ótima semana a todos e até a próxima!